Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar. Primeiramente, queria desejar boa noite e trazer aqui, antes de nós começarmos os nossos próximos eventos, para quem ainda não tem acesso à nossa agenda, ainda teremos alguns eventos até o final do ano, então quem quiser pode se inscrever por lá. No dia 23, a gente vai ter um webinar sobre o programa de candidatura, que é o programa para quem está ou no terceiro ano ou está entrando no terceiro ano em 2024, que é a fase de aplicação e candidatura efetivamente. No dia 29, a gente vai falar sobre os nossos mentores de preparação, do programa de preparação para aqueles alunos que estão no nono, primeiro, segundo ano do ensino médio. Os alunos têm uma mentoria individualizada, então esses alunos, vocês podem conhecer um pouquinho do perfil desses mentores. E também no dia 5 de dezembro, a gente vai falar sobre faculdade no exterior, mas de uma forma geral, por que considerar essa possibilidade, né? Um dos porquês que alunos buscam fazer faculdade fora, né? E a gente trouxe aí alguns dos principais motivadores do porquê fazer uma faculdade no exterior. Além disso, né, a nossa análise de perfil, para quem ainda não conhece, é uma ótima forma de primeiro contato, né, onde a gente consegue fazer uma análise do potencial e perfil do estudante para a jornada de estudar fora. Inclusive, no nosso chat, a gente colocou o link direto para vocês, então vocês podem acessar no nosso chat esse link. Eu vou colocar aqui novamente para vocês, tá? Então, com poucas informações, a gente consegue traçar um perfil e o potencial do estudante para esse projeto, assim como a nossa agenda online, para vocês terem acesso aos nossos dias e horários disponíveis para marcarem uma conversa individual com um especialista daqui para fora, até para que a gente possa entender e avaliar como podemos ajudá-los, né? Uma conversa que não tem nenhum custo, vocês podem tirar dúvidas, né, e explicarem para o especialista daqui para fora qual é o caso de vocês, né, e o que a gente pode ajudá-los nessa jornada. Bem, como a gente falou, a nossa pauta principal da noite de hoje é falarmos dos casos reais de alunos daqui para fora. Acreditamos que essa motivação, né, e ilustrar a jornada dos alunos que já passaram pelo processo pode ser uma grande inspiração para quem está cogitando ou avaliando esse projeto, né? Então, a gente selecionou alguns dos nossos alunos e como é que foi a jornada deles durante a preparação, candidatura e resultados de universidades no exterior. Antes de a gente começar, né, eu queria também fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, porque eu acho importante para quem ainda não nos conhece conhecer um pouquinho da Daqui para Fora. E aí vamos entrar já logo na pauta principal, que é os casos reais, né, trazendo alguns exemplos desses alunos. No final, a gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho, né, e como que na fase da seleção e definição de universidades, que é uma fase muito importante, até crucial para o sucesso da jornada desses casos reais que vocês vão ver aqui, como isso foi fundamental para esses alunos entrarem nas faculdades que estiveram de acordo com o perfil, né, e com o potencial de cada um, tá? Então, vamos lá, primeiramente fazer essa rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva em graduação no exterior. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, fazendo faculdade, já há 22 anos fazendo isso, totalizando aí mais de 700 milhões de reais em bolsas. Ou seja, a parte financeira é uma grande área de expertise também da Daqui para Fora para viabilizar esse projeto. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Cada estudante conta com uma equipe própria, multidisciplinar, dada aqui para fora, de 4 mentores ao longo de toda a jornada. Ou seja, é um trabalho muito específico e individualizado para cada estudante. Em termos de países e atuação, aqui algumas das faculdades que os nossos alunos já foram aprovados e hoje os países que nós atuamos. Então, não só Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica também já é um novo país que a gente atua. Então, a gente tem trabalhado também em expandir para outras possibilidades na Europa para os nossos alunos. Atualmente, daqui para fora tem alunos no exterior em mais de 500 universidades. Então, o nosso grande objetivo sempre é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível, dentro também de uma viabilidade financeira de cada um.
falando especificamente dos últimos 3 ciclos, né, os últimos 3 anos de aprovações, especificamente das faculdades americanas, que ainda é o lugar que tem a maior procura dos nossos alunos. Aqui a quantidade de aprovações das faculdades mais seletivas dos Estados Unidos, tanto em 2020, 21 e 22, né? E o número de alunos que já tivemos aprovações, tanto nas top 15, top 30 e nas Ivy Leagues, né, que são faculdades aí consideradas as mais seletivas do mundo, né? E aqui alguns resultados da turma de 22, da top 15, das top 15 americanas, 32 aprovações e 118 nas top 30. Aqui também só para trazer alguns dos resultados mais recentes da nossa última turma de 22, do ano passado, e Canadá, 67 aprovações, e na Europa, 51 aprovações. Então, aqui era uma rápida introdução e apresentação da Daqui para Fora, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, conhecendo um pouquinho quem nós somos. Então, para que vocês possam ver um pouco da nossa bagagem, a nossa experiência no assunto. E como falamos, né, a Daqui para Fora é um programa completo que contempla uma equipe multidisciplinar para cada estudante. Então, cada aluno conta com uma equipe de 4 mentores durante todo o processo, em que esse estudante pode começar o trabalho conosco na jornada a partir do 9º ano, o 9º, primeiro e segundo ano do ensino médio, tendo uma preparação para a candidatura no exterior, tendo um planejamento de provas, a orientação das atividades extracurriculares, acompanhamento de notas, sugestões do que fazer em termos de atividades de verão, né, programas de férias, e ao chegar na candidatura, que é o último ano do ensino médio, aí o processo de aplicação efetivamente, né? Definir as faculdades, preparo das applications, aplicação de bolsas ou não, qual é o orçamento anual previsto pela família. Então, essa parte da candidatura é feita ao longo do último ano e ao longo dos 4 anos, enquanto o aluno estiver fora. Desculpa, pessoal. Ainda estou sendo de uma virose aqui. E ao longo dos 4 anos, a gente continua dando suporte aos alunos enquanto os alunos estiverem na graduação no exterior também. Então, aqui é só esse overview, né, para que vocês possam ter uma ideia do quanto a gente tem trabalhado com os alunos desde a preparação, durante o ensino médio todo, a candidatura, e ao longo dos 4 anos, dando suporte para todos os alunos e famílias durante a faculdade no exterior. Em termos de processo seletivo, né, até porque para contextualizar um pouquinho do que a gente vai falar aqui dos casos reais dos alunos e dos alunos que se candidataram conosco, eu vou trazer aqui um pouquinho do processo seletivo para que vocês entendam e possam fazer uma análise dos alunos, né, dos casos reais que a gente separou aqui para vocês, tá? Primeiramente, na parte de processo seletivo, né, os alunos vão ser avaliados nas notas. Vocês vão ver aqui que muitos dos alunos que a gente trouxe como exemplo são bons alunos, né? Isso, a parte da parte acadêmica pode ser um grande diferencial num projeto como esse. As provas, que são a prova do SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, especificamente para o processo americano. As provas de proficiência de inglês, tem a prova do TOEFL, do Cambridge, do IELTS e várias outras provas disponíveis. A prova do Enem vai ser uma exigência no processo do Canadá e algumas faculdades da Europa. E na Europa também, algumas faculdades podem exigir provas específicas, dependendo do país ou da área ou do curso de interesse. Tá? Então, de acordo com o objetivo de cada aluno, cada família, no processo de preparação e candidatura para o exterior, o nosso trabalho se dá para orientar o aluno adequadamente do que esse aluno precisa cumprir nas exigências acadêmicas. Mas, além disso, a parte pessoal também vai ser considerada através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador, as atividades extracurriculares, os projetos e trabalho voluntário, Olimpíadas acadêmicas, tudo que o aluno fez e se envolveu e se engajou ao longo do ensino médio também é considerado, e as redações de apresentação para as universidades. E para fechar, as entrevistas que são via online com representante da universidade, e para os alunos artísticos, o portfólio artístico, que é considerado também na avaliação artística da área de interesse do estudante. Então, aqui, de novo, é mais para que vocês possam ter uma ideia geral do processo seletivo. É claro que todo o nosso trabalho com o aluno, durante a jornada de preparação em candidatura, se dá justamente a partir desse desenvolvimento de todos esses requisitos, e ao chegar na candidatura,
a definição das faculdades que esse aluno tenha potencial acadêmico de entrar e o preparo dessas aplicações para maximizar as chances de admissão em cada universidade. Então, a gente vai contextualizar agora um pouquinho, né, casos de alunos daqui para fora dentro desse processo seletivo que vocês viram, né, e o que isso impactou em termos de resultados e aprovações que esses alunos tiveram. Então, vamos lá. Primeiramente, o primeiro caso é o caso do Pietro. O Pietro, ele de fato era um excelente, sempre foi um aluno de excelência acadêmica. Ele começou o trabalho conosco no primeiro ano do ensino médio, então começou o preparo conosco no primeiro ano. Ele tinha uma área de interesse em economia e literatura. Durante a escola toda, ele sempre foi entre os top 5% de toda a série de formandos na sua escola e tinha uma média acima de 9,5, né, de uma forma geral, durante todo o ensino médio. As notas das provas que ele teve na época do SAT, 1450, e o TOEFL, 110, e se envolveu, foi um aluno que se envolveu bastante durante todo o ensino médio. Grêmio estudantil, curso de pesquisa, curso de verão em Oxford e Harvard, e durante o processo de candidatura, ele aplicou para o que a gente chama de Early Action para Harvard, ou seja, ele fez uma aplicação em antecedência para a universidade, foi aprovado em Harvard, com uma bolsa, inclusive, de 75%, né? Então, o Pietro é um exemplo de aluno que se dedicou muito academicamente durante todo o seu ensino médio, com ótimos resultados acadêmicos nas provas, também bem engajado com responsabilidades importantes nos seus projetos, né? E conseguiu entrar nada mais nada menos do que Harvard. O segundo exemplo é o Bruno. O Bruno começou o trabalho conosco também no primeiro ano, no final do primeiro ano, entrando no segundo ano. Tinha um curso de interesse na área biológica e tecnologia, não tinha ainda isso muito definido, então começou bem aberto entre as duas áreas. Também, de novo, outro ponto aqui, as notas, né, que vocês vão ver que é bem recorrente, né, a dedicação desses alunos em termos de notas na escola. Provas também muito boas, tanto o SAT quanto o TOEFL, SAT acima de 1.400, TOEFL acima de 100, e as atividades extracurriculares tinham muita relação com as áreas de interesse dele, e há outras atividades também que ele tinha um papel importante e relevante. Então, ele foi mentor de física na escola, ele desenhava e desenvolveu desenhos para arrecadar, né, fundos para poder ajudar um pouco na faculdade, fazia voluntariado também com crianças, né, participou das Olimpíadas, então era um aluno bem engajado. Ele se candidatou para diversas universidades, né? Não só faculdades top schools, né, que a gente considera aqui, como vocês podem ver, Yale, Tufts, mas também várias outras, Emory também, uma excelente faculdade, Duke, e foi aprovado em algumas universidades, né, como a Kentucky, Colorado State, USF, Flórida e Minnesota. O Bruno precisava de uma bolsa muito generosa e foi em Kentucky que ele recebeu uma bolsa de 100% para cobrir todos os custos de estudo e custo de vida. Então foi para lá que ele foi e se formou, né? Está se formando, na verdade, agora em biologia e tecnologia, fazendo um double major, uma dupla graduação. Nosso outro exemplo, né, a Maria Eduarda. A Maria Eduarda começou o trabalho conosco já na candidatura, no terceiro ano. Fez, né, duas áreas de interesse, engenharia, química e astrofísica. Ótimas notas também, de novo aqui, média acima de 9, top 10% da turma. SAT acima de 1.300, TOEFL 105 e várias atividades extracurriculares relacionadas à área de interesse dela, né? Tanto mentoria de matemática na escola, as Olimpíadas, esportes também, falava também francês, então se envolveu ao longo de todo o ensino médio e fez a candidatura para diversas universidades, não só faculdades americanas, mas também no Canadá. Ela tinha interesse também em algumas faculdades do Canadá. Foi aprovada para diversas universidades, então teve várias opções de escolha. Foi visitar algumas delas, inclusive, para poder escolher para onde de fato ela iria, e acabou escolhendo indo para Minnesota,
que é uma baita universidade nos Estados Unidos, porque conseguiu também uma bolsa bem generosa de 50% do valor total. Então, foi algo atrativo para ela, né, como parâmetro de escolha. Outro caso, né, o terceiro caso chegando aqui é o André. O André começou o trabalho conosco no nono ano do ensino fundamental, então fez toda a jornada de preparação conosco, que foi muito legal. A gente viu o desenvolvimento dele de perto. Tinha sempre interesse na área das administração, finanças, negócios, business. Então já tinha muito essa veia empreendedora. Ah, Ótimas notas também, um aluno bem dedicado, sempre entre os 5% melhores da sua série. Ao invés de SAT, ele fez o ACT, tirou 32 de 36 possíveis, então foi muito bem. E TOEFL 100. Em termos de atividades extracurriculares, ele se envolveu bastante em voluntariado, fez estágios na XP, né, a parte de finanças, que era o que ele queria fazer. Competia, né, era um atleta de alto rendimento, de basquete. Ele criou, inclusive, um projeto próprio de basquete para crianças carentes, então foi um projeto muito legal, que até hoje é um case aí nosso de sucesso, que a gente acompanha, né, e traz como motivação para os outros alunos. Também estagiou em empresas de tecnologia, então construiu bem dentro do que nós direcionamos, né, e acompanhamos ele ao longo do ensino médio. Fez um summer camp, inclusive, na Colômbia também, durante umas férias. Em termos de candidatura, assim como o Pietro, no início da conversa com vocês, né, eu mostrei que ele fez o Early Action para Harvard, o Pietro, o André aqui fez Early Action para a UPenn, que também é uma das Ivy Leagues, entrou na UPenn, ah, e além, né, da UPenn, ao entrar na UPenn, depois fez vários estágios, teve outras oportunidades, né, de se desenvolver profissionalmente. Então, ah, o André é um exemplo aí bem prático, né, do quanto ele se envolveu e se engajou na área, né, ou nas áreas de interesse que ele tinha já na própria universidade. A próxima aluna é a Marina, né? A Marina, ela começou o trabalho também conosco no nono ano, então lá no final do fundamental, que é ótimo, né? Muitos alunos que começam o trabalho conosco no nono ano, primeiro ano, a gente consegue fazer um excelente trabalho de desenvolvimento, de autoconhecimento, desenvolver as atividades extracurriculares, então, né, tanto o André, que eu falei agora há pouco, quanto Marina foram exemplos disso. Ela tinha interesse em engenharia naval, né? Que é bem inusitado, às vezes, para mulher, né? Então, ela já tinha esse interesse. Era uma aluna, uma boa aluna, né? Estava entre top 10%, média acima de 8, 80. Teve um bom ACT, 34 de 36, então foi muito bem na prova, assim como no TOEFL também tirou acima de 100, chegou nos 105. Em termos de atividades extracurriculares, ela participava de vela, né? Era uma atleta de vela, fazia também voluntariado em escolas públicas, sendo professora de matemática, fez o grupo de robótica na escola, voluntariado no hospital, então muito envolvida, engajada, né? Não só uma atleta de alto rendimento, participando de competições, mas também se envolvia e se engajava nas áreas que ela tinha de interesse correlacionadas à engenharia naval, né? Então, fazendo a clube de robótica, participando, né, ensinando matemática, tem alguma relação lá na frente com as engenharias, né? Em termos de candidatura, ela fez um processo para os Estados Unidos, basicamente, né? Foi focado bem nos Estados Unidos, se candidatou para diversas universidades, desde as hiper seletivas, como MIT, Carnegie Mellon, Columbia, assim como outras universidades, a Brown University também, baitas universidades. Ela teve aprovações em diversas faculdades de altíssimo nível, inclusive a Brown, que é uma das Ivy Leagues. Além da Brown, ela foi aprovada também em UCLA, Georgia Tech, que hoje é uma das maiores referências de engenharia dos Estados Unidos, é considerada aí uma segunda MIT, né, internamente, e ela acabou indo para Northwestern University, né, e trabalhou também nos carros de Fórmula Racing da própria universidade, né, trabalhou num projeto como esse dentro da própria universidade, então se envolveu, se engajou bastante na universidade, né, então isso é um exemplo bem interessante da Marina, que tinha esse caso, né, voltado às exatas, às engenharias, mas também uma atleta de alto rendimento na vela.
O outro exemplo, né, aqui é o Lucas. O Lucas, ele começou o trabalho conosco já cursando faculdade aqui no Brasil, né? É algo que a gente chama de transfer students. Então, ele já estava cursando engenharia na PUC do Rio e ao longo do segundo ano ele decidiu que não queria continuar aqui no Brasil, queria ir para fora e queria terminar a faculdade no exterior e aí fez o processo de transferência conosco. Então, uma candidatura normal, só que usando as notas da faculdade. Ele sempre quis engenharia, né? Ele já estava cursando engenharia aqui, então não pensava em mudar de curso. Era um bom aluno, tinha médias aí acima de 8, estava nos top 20% da sua série, foi muito bem também nas provas, 1.350 no SAT, 90 no TOEFL, já se envolvia bastante na própria universidade, na empresa júnior, participava dos esportes do colégio, da escola, tanto na faculdade também, então ele tinha esse viés, né, esportivo interessante. E para a candidatura, ele focou bastante nas faculdades que tinham esse reconhecimento nas engenharias, e tinha um investimento grande nas engenharias, como Virginia Tech, Purdue, North Carolina University, um, Michigan State, Georgia Tech, entre outras. Foi aprovado em algumas universidades, como Purdue, que é uma fantástica faculdade de engenharia, Michigan State, também fantástica, San Diego State, West Virginia, e North Carolina State University, e ele acabou escolhendo para North Carolina State University, né? Até porque teve uma bolsa, né, entrando na faculdade, e isso também ajudou bastante na parte de escolha, né? E aí acho que a gente queria trazer aqui algumas, né, informações a mais. Eu acho que o caso do Lucas é um caso muito emblemático também, porque traduz um pouco dessa oportunidade que é fazer faculdade fora, e o que isso pode trazer de possibilidades futuras profissionais. Né? Como a gente falou, o Lucas já estava aqui no Brasil, já estava cursando PUC, Rio, engenharia, tinha ali já as oportunidades de estágio que a faculdade oferecia e a vida ia seguir normalmente o seu curso, né? Mas ele queria algo a mais, ele queria ter outras experiências e oportunidades profissionais. Então, ele agarrou realmente essa possibilidade e entrou nesse projeto para estudar fora. E aí, quais foram as primeiras oportunidades, né, que ele entrou? Primeiro, ele se envolveu com uma fraternidade na faculdade, que ele falou que é uma forma muito boa de você conhecer novas pessoas, né, e ah, membros da fraternidade que têm um interesse em comum. Se envolveu também no clube de futebol, é claro, né, brasileiro, joga futebol, e aí tinha sempre o grupo de futebol que jogavam juntos, então isso foi uma ótima oportunidade. Também se tornou embaixador do Clube Brasa ah, na faculdade, então ele era um dos percussores, né, da organização estudantil Brasa e também corrigia provas, né, virou assistente de professor, super se envolveu e se engajou no que a faculdade oferecia. Além disso, se envolveu também na organização estudantil de um grupo de estudante que estava ah, se desenvolvendo um protótipo, um projeto de carro solar, né, que iam entrar numa competição, coisa de engenheiro, né, que gosta dessas doidices, né, então ele entrou tinha essa organização estudantil, né, que era para alunos que tinham esse interesse, né, em carros solares, e ele foi lá, se envolveu, se engajou, então, estava super engajado nisso e, como a gente falou, estava bem dentro da organização Brasa, que é a organização de alunos brasileiros se envolvendo, né, com a própria universidade. Foi, inclusive, tesoureiro da organização durante um ano, né? Com essa organização Brasa, né, ele teve várias oportunidades, né, e inclusive teve a possibilidade de estagiar na Schmaltz, que é uma empresa alemã que fornece peças para Mercedes e BMW. Então, na área aí de engenharia mecânica, que era o que ele estava querendo, mais voltado inclusive para carros, né, para automobilísticos, ah, era a linha que ele estava pretendendo entrar profissionalmente. E aí, na faculdade, ele teve essa possibilidade de, né, essa empresa ia na faculdade deles, né, recrutar estagiários, e aí ele teve um ano que estagiou por lá, e com isso ele teve, logo depois da universidade, a oportunidade de
continuar trabalhando na Schwartz, inclusive na própria Alemanha. Como ele sabia, né, o inglês fluentemente, já tinha uma experiência profissional, ele aproveitou a possibilidade e aí eles fizeram uma oferta de emprego para ele e hoje ele está, inclusive, na Alemanha trabalhando, né? Então é algo bem interessante do quanto as possibilidades podem se abrir para quem realmente correr atrás, né, se envolver e se engajar durante toda a universidade. E aqui acho que é um ponto interessante, né, até de quem teve essas duas experiências, tanto de fazer faculdade aqui no Brasil quanto no exterior, e aqui um depoimento que ele deu para a gente, né, falando sobre a experiência dele no exterior, que diz: aqui nada é fácil, mas você tem todo o suporte para se desenvolver. E para mim, a principal diferença que me fez ter uma experiência muito melhor do que em relação ao Brasil é que no Brasil a universidade é um centro de estudos. Nos Estados Unidos, ela é a sua vida. Então, isso acho que diz bastante, né, do quanto a experiência universitária, né, a vivência 24 horas na faculdade, as oportunidades que ela oferece, a rede de relacionamentos, tanto com alunos, quanto professores, quanto empresas, isso é vivido 24 horas. Então, isso é algo que precisa ser muito lembrado e considerado pelos alunos e famílias que estão passando por essa jornada ou estão considerando um projeto como esse. E o segundo exemplo aqui é o Gabriel, que eu acho que também é um exemplo muito interessante, principalmente nas escolhas de curso, né? Porque o Gabriel ele começou o trabalho conosco no segundo ano, e é engraçado que ele tinha já muito claro na cabeça dele que queria fazer jornalismo esportivo. Segundo ele, a gente lembra sempre internamente na equipe falando que ele falava que ele queria ser o próximo Galvão Bueno, ele queria ser locutor, né, de esportes. E, então ele estava muito ligado, engajado a isso, já tinha isso muito certo. Vocês vão ver já um pouquinho mais a história dele. Ele era no média 8, né, top 20% da turma, então era considerado um bom aluno, boas notas também nas provas, na casa dos 1.300 no SAT, TOEFL acima de 100, atividades extracurriculares todas relacionadas a esporte, fez um trabalho voluntariado em lar de idosos também, né, que falava um pouco da liderança dele, se candidatou para várias faculdades em que ele sabia que a questão esportiva era forte, né, que tinha uma identidade esportiva forte nessas universidades, porque era o que ele estava buscando. Foi aprovado praticamente em todas as faculdades que ele se candidatou e acabou escolhendo a Nebraska, University of Nebraska em Lincoln, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais da história do Gabriel, que também acho que traduz um pouco essa oportunidade, né? O Gabriel, como a gente falou, né, desde sempre quis trabalhar na área esportiva, né? Era quando ele começou o trabalho conosco, na candidatura, no segundo ano do ensino médio, terceiro ano, ele já sabia que queria participar dos eventos esportivos, né? Ou sendo árbitro, ou fazendo a locução, ele queria participar de todas as possibilidades que existiriam, né? Logo no primeiro ano de faculdade, aqui uma fotinho dele, inclusive, fazendo já a locução de um dos jogos de futebol feminino. Então, ele já se, né, enfiou ali no clube de locução, né, e de jornalismo da universidade, e aí conseguiu fazer algumas locuções já do primeiro ano de faculdade, já nos times femininos, né? Ah, aqui, né, para vocês terem uma ideia, né, um pouco do papel dele já estava no site dos Athletics, né, da parte esportiva da própria universidade. Então, já colocavam ali o nome dele como uma pessoa responsável. Então, ele era o Student Support Contact. Então, a parte toda, né, aqui vocês podem ver que é o time de ginástica da faculdade, o staff, né, a equipe de suporte, e o Gabriel já estava lá no primeiro ano, já se envolvendo em tudo que a faculdade oferecia. No segundo ano, ele já passou para os esportes um pouco mais complexos, né? Já entrou na parte de futebol americano, que aí já é um outro nível de exigência. Se envolveu também com bastante locução, apareceu na televisão, né, da própria universidade, a faculdade tem seu próprio canal de comunicação, então já estava ali fazendo a locução de alguns jogos nos primeiros no segundo ano já na faculdade. E aí foi essa grande mudança no final do segundo ano da faculdade do Gabriel, que ele começou a ver e cursar outros cursos, né? Além do jornalismo,
e a parte toda atlética, ele começou a entender outros cursos que tinham disponíveis na universidade. Então, ele estava ali no final do segundo ano, e ao final do segundo ano é que ele tinha que, de fato, definir o curso ou área de formação, né? E quando ele entrou na faculdade, na candidatura, indicando que seria jornalismo, a faculdade, isso é algo bem específico do modelo de ensino americano, ela entende que o aluno pode mudar de ideia nos primeiros 2 anos. Então, a definição em si, efetivamente, ela só vai se dar no final do segundo ano da faculdade. Então, ao longo dos 2 anos, ele estava lá super envolvido com a parte atlética, né, esportivo, jornalismo, locução, e ao final do segundo ano é que ele ia definir de fato o curso. Foi aí que ele viu várias possibilidades, né, dentro do campus, né, e de cursos que eram oferecidos. E aí, no final do segundo, no terceiro ano, ele teve uma oportunidade de fazer um estágio na Ambev. E a Ambev já é uma outro tipo de empresa, né, com uma outra pegada, não tem uma relação muito, né, direta com a atlética, com o esporte em si. E aí ele definiu que não iria mais fazer jornalismo esportivo, mas sim a ter uma experiência acadêmica com outras áreas também. Então ele fez um ano um intercâmbio na Itália, né? Durante esse intercâmbio ele conheceu outras pessoas, né, outros alunos da faculdade. A faculdade tinha convênio com com várias faculdades no mundo e ele escolheu ir para a Itália, então teve essa experiência acadêmica. Então, ah, ele só teve essa possibilidade porque ele na faculdade tinha essa liberdade de escolha de curso só no final do segundo ano. Então, ele teve a experiência que ele pensava em ser, né, como profissional, na parte de locução, jornalismo esportivo, mas viu que não queria ser jornalista no mercado de trabalho, né? Ele queria ser outra coisa, mas não sabia ainda o que era. Então, imagina, né, se o Gabriel que começou a faculdade, né, entrou na faculdade, não pudesse mudar de escolha, né, teria que continuar necessariamente no jornalismo durante os 4 anos, ele ia se formar com um curso que talvez não tivesse mais sentido para ele no final do segundo ano. Então, que bom que ele teve essa possibilidade de mudar de curso e de área e se formar em outra coisa, né? No final das contas, ele se formou em business e hoje trabalha na área de marketing, em área de finanças em grandes empresas, tá? Então, isso é muito para demonstrar para vocês o quanto existe essa flexibilidade de escolha, né, e de liberdade de definir o seu curso ou área nas faculdades. Então, para a gente finalizar, né, eu acho que é um ponto importante também para traçarmos aqui, que é a parte de seleção das universidades, que é uma fase primordial para o sucesso desse projeto todo, como vocês viram, alguns dos nossos alunos, né, dos casos reais aqui que a gente trouxe, a aprovação que alguns deles tiveram em diversas universidades. Porque essa parte de seleção se dá ao longo da candidatura e é um trabalho extremamente individual, de acordo com o potencial, perfil e investimento de cada um. Então, o trabalho que cada aluno tem na jornada conosco, na definição e seleção de faculdades, é ter todo o nosso suporte, orientação e análise estratégica da equipe que estiver trabalhando com o aluno para sugerir e recomendar essas universidades. Então, nós consideramos vários fatores durante suas pesquisas, né, notas, curso, área de interesse, preferência, cidade, países, e avaliamos também de acordo com o perfil de cada aluno, as chances admissionais que cada um vai ter para cada universidade. Porque não adianta sair se candidatando para qualquer tipo de faculdade se aquelas faculdades estiverem totalmente fora da sua viabilidade, né, ou potencial acadêmico ou expectativa financeira. Então, nisso a gente consegue traçar 4 categorias de chances de admissão que os alunos têm na definição de universidade. Então, o objetivo do programa é que cada estudante consiga aplicar para pelo menos 8, 12 universidades, quiçá 16 universidades, mas sempre tendo em mente diferentes graus ou níveis de admissão para as faculdades de acordo com o seu perfil. Nesse cálculo, né, nessas chances de admissão, nós consideramos também sempre a parte financeira durante todo o processo. Esse é um ponto muito primordial também do sucesso desse projeto, é o alinhamento financeiro com cada um. Isso nós fazemos, inclusive, antes de começarmos o trabalho efetivamente com cada estudante e cada família.
Aqui vocês podem ver o range de valores, né, das universidades. Aqui é o valor anual na moeda local para cada país. E nesse valor anual já incluindo custo de moradia e alimentação. Então, aqui o trabalho daqui para fora também é fazer esse alinhamento financeiro antes de começarmos o trabalho e durante o processo de escolha e de pesquisa de universidades. Existem também as possibilidades da Europa, né? Algo que a gente vem trabalhando bastante nas recomendações de universidades que estejam ou possam ficar dentro do orçamento anual previsto. Algumas faculdades, inclusive, que tenham um benefício para quem tem a dupla cidadania, né, ou do passaporte. Isso também pode ser considerado em todo o processo de pesquisa e de seleção de universidades. Aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, de faculdade a Nova de Lisboa, é uma faculdade de excelência em Portugal, que o custo da anuidade dos estudos fica na casa dos 6.000 euros ao ano, e para quem tem um passaporte europeu, esse valor cai para 700 euros ao ano. Então, aqui vocês podem ver essas duas colunas para ter esse comparativo. As bolsas de estudos, né, algo que a gente considera em toda a pesquisa, como vocês viram alguns exemplos dos alunos, né, dos casos reais, a escolha das faculdades se deu pela oferta de bolsa que obtiveram nas faculdades. Então, isso é algo que a gente trabalha em recomendar às faculdades, em que a gente saiba que, com o perfil de cada um, esse estudante tenha potencial de aplicar para a bolsa também. Então, isso é algo que a gente trabalha de acordo com o perfil e critérios acadêmicos que cada estudante apresente. Aqui alguns dados da nossa turma de 2022, 55% dos alunos obtiveram um tipo de bolsa, a média foi de 20 mil dólares por ano, totalizando aí 130 milhões, né? A distribuição dessas bolsas que foram dadas de 10, 20, 50, mais de 50 mil dólares ao ano. Então, é o que a gente vem trabalhando muito ao longo dos anos, a gente tem um compilado de informações, e quando avaliamos com a família no início do trabalho se é necessário aplicar para a bolsa ou não, isso é considerado, ou seja, faculdades que não têm bolsa e estiverem fora do orçamento da família são descartadas, a gente não perde tempo, né, trazendo recomendações de universidades que estejam fora do orçamento previsto, e aquelas que tiverem bolsa, sempre avaliamos o tamanho da bolsa para saber se chega no teto e também avaliamos os critérios pré-requisitos e o que é necessário para aplicar para a bolsa, se o estudante que estiver no processo conosco teria ou não os credenciais necessários. Então, são várias análises que são feitas para entendermos qual é o melhor cenário de quais faculdades e qual tipo de aplicação para cada uma delas do ponto de vista financeiro. Então, esse é um trabalho feito ao longo de toda a candidatura. Utilizamos também nosso banco de dados, que é um instrumento daqui para fora muito importante, muito eficiente na avaliação, na definição de universidades, porque a partir disso nós conseguimos traçar um comparativo com outros alunos que já passaram pelo processo e avaliar com o perfil de cada um se o aluno se enquadra ou não naquilo que a gente tem visto no retroativo de resultados. E aqui são resultados de alunos brasileiros, o que é uma informação ainda mais precisa, porque são alunos daqui para fora, que passaram pelo processo conosco nos últimos 22, 23 anos, e aí a gente consegue ter essa boa estimativa de resultados. Aqui alguns alunos, né, da turma de 2022 e as bolsas que obtiveram, só para ilustrar um pouco para vocês, e também bolsas por mérito acadêmico e mérito artístico. Aqui também alguns exemplos da bolsa de 21 dos nossos alunos que obtiveram também. Então, o nosso programa de candidatura também ao longo do primeiro semestre, né, os alunos têm um mentor de redação que vai trabalhar com todos os textos e os textos específicos de cada universidade, de cada faculdade que o aluno vai de fato se candidatar. Então, toda a parte de texto também já é contemplada ao longo de todo o processo, né? Para quem precisa de portfólio, nós também contamos com uma equipe de mentores de portfólio e uma orientadora de application que vai cuidar de toda a operação e documentação que é enviada para as universidades. Então, todo um trabalho de definir as faculdades, estratégia de cada uma delas e envio das candidaturas para admissão e matrícula e confirmação dessas universidades é um dos fatores fundamentais do trabalho com a daqui para fora. Aqui, inclusive, né, nosso apoio e suporte ao longo dos 4 anos, a gente continua dando suporte para os alunos ao longo de toda a jornada também. Então, um resumo, né, para quem quer passar, né, como os alunos que vocês viram aqui nos casos reais,
terem bons resultados, aplicar para as faculdades corretas, avaliar a necessidade de bolsa ou não, é fundamental fazer um bom processo de candidatura com a daqui para fora. Então, aqui, só para a gente fechar, né, a nossa análise de perfil, para quem ainda não fez, é uma ótima forma de primeiro contato, né, não tem nenhum custo, né, é uma forma gratuita de vocês terem um retorno nosso do potencial que o aluno tenha para um projeto como esse, assim como o nosso atendimento online também não tem custo. Vocês podem marcar um dia, um horário individual com um especialista daqui para fora, para a gente entender o caso de vocês, né, ou tirar alguma dúvida específica, podem ficar à vontade para agendarem essa primeira conversa, tá? De novo, tanto análise de perfil quanto atendimento gratuitos feitos, né, via, podem ser direto pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso site também, está tudo ali bem disponível, ou aqui no chat que eu coloquei direto o link para vocês, tá? Ah, então, vou deixar aqui, tem mais uns 5 minutinhos. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, alguma questão, podem também ficar à vontade para colocarem aqui no chat ou no Q&A para mim, antes da gente se despedir. Vou colocar aqui de novo no chat o nosso link da análise de perfil e também do atendimento que vocês podem acessar. Bem, acho que não temos nenhuma dúvida por hoje. Quero agradecer a presença de todos e a todas que estiveram aqui comigo hoje. Espero que vocês saiam daqui com um pouco mais de informação, né? Um pouco mais de motivação e inspiração, né? Desses alunos que vocês viram, que passaram pelo processo, né? Tiveram a vivência, a experiência de estudar fora. E aguardo vocês em um próximo encontro. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.